Lucas capítulo 2, verso de 8 ao versículo 20. Nós iremos, a partir desse texto, tentar responder a essa pergunta: por que Jesus nasceu? Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos, guardando os seus rebanhos. De repente, um anjo apareceu entre eles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito atemorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele. Eu lhes trago a notícia mais alegre que se deu, e isso é para todo mundo. O Salvador, sim, o Messias, o Senhor, nasceu esta noite em Belém. Como vocês não reconhecê-lo, vocês encontrarão uma criancinha enrolada em um cobertor deitada numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de outros anjos e o exército celestial, louvando a Deus. E os anjos diziam ou cantavam, exclamavam: glória a Deus nas maiores alturas. Eles então cantavam: e a paz na terra para todos aqueles que o agradam. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vamos ver esta coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Eles correram até a aldeia e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Os pastores falavam a todo mundo o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquela criança. Todos os que ouviam a história dos pastores mostravam admiração, porém Maria tranquilamente guardava essas coisas em seu coração e muitas vezes pensava nelas. E o verso 20 diz: então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, glorificando e louvando a Deus pela visita do anjo, porque tinham visto a criança, assim como o anjo havia dito. Amados, quando nós olhamos o texto e principalmente quando nós pensamos nessa resposta, por que Jesus nasceu? Nós precisamos formar uma justificativa ou uma resposta plausível para essa questão. E ao olhar alguns perfis de rede social nesses dias, especialmente ontem e hoje, a gente pode ver que para algumas pessoas Jesus nasceu para que elas pudessem pegar férias, ir para a praia e viajar e descansar. Talvez para outras pessoas Jesus nasceu para que elas pudessem então reunir a família, ter uma mesa muito farta, com muitas comidas e passar a noite ou boa parte da noite comendo e para muitos bebendo, se embriagando nessa data. Talvez para muitas outras pessoas Jesus nasceu para que elas pudessem ter a oportunidade de ganhar um presente ou dar um presente. E assim nós podemos, irmãos, a olhar aquilo que as pessoas compartilham das suas experiências nesse momento, e tentar, a partir dessas publicações, entender que para aquelas pessoas, ou para muitas dessas pessoas, de fato elas não entenderam por que Jesus nasceu. Porque Jesus não nasceu para que nós pudéssemos festejar, Jesus não nasceu para que nós pudéssemos apenas reunir a família, Jesus não nasceu para essas coisas cotidianas, e eu diria fúteis e passageiras. Aquela mesa farta de ontem à noite, hoje e para amanhã já não vai sobrar mais nada. Daquela viagem que você faz ou que as pessoas fazem nesse tempo, talvez vai sobrar a fatura do cartão de crédito para pagar durante o ano inteiro. Então, meus irmãos, por que Jesus nasceu? Sem olhar para o texto e sem lermos a Bíblia, nós poderíamos dizer algumas coisas. Jesus nasceu para morrer. É isso que a Bíblia diz.
Ele nasceu com o propósito de morrer. Ele nasceu porque nós éramos pobres, pecadores, perdidos, sem Deus, errantes no mundo, presos ao pecado e longe de Deus. Então Ele morreu para nos tirar dessa condição. Jesus nasceu para que nós pudéssemos então experimentar uma nova vida, para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada. Jesus nasceu para que, através da sua obra de salvação, nós não morrêssemos e fôssemos destinados ao inferno por toda a nossa eternidade. Jesus nasceu para que nós pudéssemos ter esperança de uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida, pelo menos, o mínimo daquilo que Deus planejou para nós. Se você fosse interpelado por algumas pessoas nesse dia ou nessas semanas, e alguém te perguntasse, mas por que Jesus nasceu? O que nós responderíamos, meus irmãos? Porque provavelmente essa resposta ela vai estar muito relacionada à minha experiência pessoal com Jesus. E se eu não tenho nenhuma experiência com Jesus, eu não vou poder dizer por que Ele nasceu. O nascimento de uma criança gera expectativas. Quem é pai e mãe sabe disso. Quando a criança está sendo gerada no ventre da mãe, há aquela expectativa do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia. Todo mundo fica naquela expectativa. Todo mundo começa a formar desejos, a ter aspirações, a sonhar com aquela criança que ainda não chegou. Especialmente os pais começam talvez a imaginar como vai ser o cabelo, como vai ser os olhos, se vai puxar mais o pai ou vai puxar mais a mãe. Então há essa atmosfera em volta, em torno desse momento de nascimento ou de gestação e de um futuro nascimento. Agora, meus irmãos, essas expectativas, muitas vezes elas podem ser frustradas, porque nem sempre a criança que está sendo gerada e a criança que nasce, ela vai cumprir ou atingir todas as nossas expectativas que nós formamos em torno dessa criança. Imagina se a criança nasce com uma síndrome, ou com uma doença, ou com uma deficiência. Os pais planejam, almejam, vislumbram uma criança e ela vem completamente diferente daquilo que eles planejavam. Então há naturalmente uma frustração da parte daqueles que tinham uma expectativa. E isso não é muito difícil de acontecer. A criança nascer não da maneira com que nós planejávamos ou sonhávamos ou esperávamos. Então qual que é a expectativa certa em relação ao nascimento de uma criança? É aquilo que nós esperamos da criança ou aquilo que Deus espera daquela criança? O que você acha? Quando alguém está sendo gerado, gestado, aquilo que vai acontecer, aquilo que essa criança, essa pessoa vai ser, tem que cumprir as nossas expectativas ou as expectativas de Deus. Porque se uma criança nasce com um problema de saúde, ela não vai poder glorificar a Deus. Se uma criança nasce com um defeito físico, ela não vai poder glorificar a Deus. Se uma criança nasce de alguma forma diferente daquilo que os pais planejaram, ela não vai poder agradar ao coração de Deus. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, qual que é a expectativa que nós devemos ter como princípio ou como parâmetro? É aquilo que Jesus seria, ou por que Jesus nasceu na minha ótica humana, ou por que Jesus nasceu na ótica de Deus, o Pai de Jesus Cristo. E pode ser que se nós olhamos para essa pergunta, por que Jesus nasceu, e colocamos a nossa ótica humana, nós vamos ficar frustrados com Deus, porque talvez para muitas pessoas Jesus não nasceu, e não é aquilo que ela esperasse que Ele fosse. Para muitas pessoas, Jesus nasceu para dar dinheiro, para a pessoa ficar rica e milionária. A pessoa continua humilde, simples, pobre, sem muito dinheiro. Para muitas pessoas, Jesus nasceu para fazer um grande milagre e operar uma grande cura, e isso não acontece. Então a pessoa está frustrada, porque afinal Jesus não está cumprindo aquilo que ela esperava. Mas irmãos,
Quando nós pensamos, por que Jesus nasceu? Nós não temos que olhar para essa perspectiva da nossa ótica humana, mas sim na ótica do Pai. Aos olhos de Deus, por que Jesus nasceu? Nos planos e projetos de Deus, por que Jesus nasceu? Quando Deus olha para a humanidade e decide então enviar o seu Filho, qual que era o propósito de Deus para isso? Essa é a nossa visão, nós temos que olhar dentro dessa perspectiva. E o texto de Lucas, eu separei aqui 3 respostas para essa pergunta: por que Jesus nasceu? E a primeira resposta que eu dou para os irmãos, ou a primeira aplicação que eu trago para a gente compartilhar nessa noite, está no versículo 8 até o versículo 10. E eu digo então, Jesus nasceu para nos livrar do pecado. Jesus nasceu para nos dar libertação. Jesus nasceu para que nós não vivêssemos mais escravos de qualquer coisa, de qualquer forma ou de qualquer perspectiva. Quando eu olho para o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, mais especificamente, lá no versículo número 10, mas não tenham medo, o anjo disse para os pastores. Eu quero aplicar esse princípio do medo para dizer que Jesus nasceu para libertar do medo, mas não só do medo, mas de todas as outras coisas que nos escravizam. Porque afinal de contas, irmãos, você pode dizer assim: pastor, eu não tenho medo. Eu sou um cara macho, corajoso, não tenho medo nem de barata. Então Jesus não veio para me libertar do medo. Mas você e eu podemos estar presos a alguma outra coisa. Ao egoísmo, ao materialismo, a um pecado, a um vício, a um desvio de caráter, um desvio de conduta. Nós podemos, irmãos, como seres humanos, estar presos a tantas coisas que nos amarram e que nos impedem de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E é por isso que eu digo então que Jesus nasceu para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona ou nos escraviza. O contexto aqui, a Bíblia fala de medo. Os pastores, diz o verso 8, estavam nos campos guardando os seus rebanhos de ovelhas, e isso já era à noite. Então eles estavam lá no campo, cuidando das suas ovelhinhas, bem tranquilos, e de repente um anjo apareceu entre eles, e eles ficaram cercados do brilho da glória de Deus, e eles ficaram atemorizados, diz a minha tradução. E aí então o anjo disse: não tenham medo, porque eu trago para vocês uma boa notícia. Amados irmãos, os pastores seguiam a sua vida comum no campo, sem saber de nada daquilo que estava acontecendo lá no vilarejo, em Belém. Eles estavam lá no campo, cuidando das suas ovelhas, e lá em Belém, algo extraordinário estava acontecendo. Algo sobrenatural estava acontecendo. Jesus estava nascendo naquela noite, naquele momento, e aqueles homens estavam seguindo a sua vida, o seu cotidiano, cuidando das suas tarefas ordineiras, alheios a essa grande bênção que Deus estava trazendo. Aqueles homens seguiam o seu cotidiano, a sua vida comum. Mas aquela noite, meus irmãos, aquela noite que para aqueles pastores era mais uma noite como as outras, era mais um momento tão comum quanto os outros, porque eles estavam fazendo aquilo que eles estavam habituados a fazer. Eles estavam cuidando das suas ovelhas, dos seus rebanhos, como eles estavam acostumados a fazer. Mas, irmãos, aquela noite não era uma noite comum. Aquela noite era uma noite especial para passar em branco na vida daqueles homens. O que aconteceu de tão especial naquela noite? Para que então o anjo aparecesse a eles. Naquela noite aconteceu o evento mais extraordinário, mais importante de toda a humanidade. Nasceu o Salvador. Então, para aqueles homens que estavam vivendo a sua vida comum, o seu cotidiano, aquele momento era um momento muito especial, sobrenatural, para eles não perceber aquilo que estava acontecendo. E quando o anjo aparece, imagina aquele breu à noite, e uma luz brilha do nada, e aqueles homens ficaram então apavorados. O que é isso que está acontecendo? Será que o extraterrestre está baixando aqui? Será que é um OVNI? Eles ficaram com muito medo. E o anjo então trata de acalmar o coração daqueles homens, dizendo assim: olha, não tenham medo, eu trago para vocês uma boa notícia.
Por quê, meus amados? Porque o medo não combinava com o nascimento do Salvador. Aquele sentimento que brotou no coração daqueles pastores não combinava com a essência da mensagem que o anjo estava trazendo para eles. A mensagem do anjo não era algo para aterrorizar, atemorizar ou desestruturar emocionalmente aqueles homens, mas era uma mensagem de esperança, ou como o anjo mesmo diz, é uma mensagem de alegria. Então, aquilo que antes estava tomado pelo medo, agora está sendo mudado. O medo não combinava com o nascimento do Salvador. A partir desse contexto, meus irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida. Até que ponto nós estamos como aqueles pastores, seguindo o nosso rumo, seguindo a nossa vida, o nosso cotidiano. Mais um ano está terminando e a gente olha para trás e a gente percebe que fez a mesma coisa o ano inteiro, nada de especial, nada de diferente mudou na nossa vida. A gente está tão acostumado com a rotina, com o cotidiano, que Deus está agindo de uma maneira sobrenatural ao nosso redor e nós estamos boiando. Nós não estamos percebendo, nós estamos alheios a isso. E talvez o mais sério disso, meus amados irmãos, quando nós seguimos o nosso cotidiano, ou quando as pessoas seguem a sua vida e não atentam para esse evento salvador, nós podemos dizer então que o homem que vive a sua vida cotidiana, e podemos ampliar esse pensamento, vive a sua vida cotidiana de pecado, longe, separado de Deus, esta vida não combina com aquilo que Deus tem para nós. Uma vida de indiferença, uma vida de separação de Deus, uma vida de comunidade espiritual, não combina com o plano que Deus tem para todos nós. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tenta imaginar pessoas seguindo o seu cotidiano, a sua vida comum, alheios àquilo que aconteceu, alheios ao nascimento de Jesus. E lá no texto de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele descreve a condição do homem comum, a condição do homem que não está atento para aquilo que o Senhor fez por nós e por ele. O texto de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 2, antigamente, ele está descrevendo a condição do homem sem Deus. Vocês estavam sob maldição divina. Meus irmãos, quantas pessoas vivem de fato sobre a maldição divina? Por quê? Porque eles não foram para Deus, não caminharam na direção do Senhor, para que Ele pudesse então trazer a bênção sobre estas vidas. Condenados eternamente por causa dos seus pecados. Essa é, meus irmãos, a realidade do nosso mundo, da sociedade, condenada pelos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares, que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós acostumávamos ser tais quais eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, fazendo todas as coisas ruins, para as quais as nossas paixões e os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal qual como todos os demais. Amados, esta vida não combina com aquilo que Deus tem para o ser humano. E é por isso então que Jesus nasceu. Jesus nasceu para libertar o homem dessa condição. Amados, Jesus nasceu para transformar essa realidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: antigamente vocês eram assim.
Porque ele está falando para um grupo de pessoas que entendeu sobre o nascimento de Jesus, que aceitou a graça salvadora e agora tem uma vida diferente. O nascimento de Jesus mudou essa condição. Jesus nasceu para mudar essa condição de pecado, de escravidão, de afastamento, de uma vida alheia às promessas do Senhor. Romanos 6:23 fala que Deus prova, 5:8, Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No Evangelho de João, quando ele começa a falar sobre Jesus, capítulo 1 de João, ele fala sobre o nascimento do Messias ou de Jesus Cristo. Capítulo 1 de João, verso 4, ele diz assim: nele, em Jesus, está a vida eterna. Esta vida traz luz para toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Verso 14: Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Ele era cheio de perdão, amoroso e de verdade, e alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai. E no capítulo 10 de João, versículo 10, texto que nós sabemos de cor, diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus nasceu, meus irmãos. Jesus nasceu para nos dar esta vida abundante. Jesus nasceu para nos libertar daquela condição de escravidão espiritual. Jesus nasceu para que nós pudéssemos então ser resgatados pela graça salvadora e agora nós pudéssemos então viver uma nova vida. Jesus nasceu para que nós não vivemos debaixo de uma ignorância espiritual, mas para que nós também pudéssemos então desfrutar da sua presença e da sua glória, e não mais viver de uma maneira egoísta, de uma maneira mesquinha, de uma maneira que não agrade a sua vontade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, de 16 a 21, Jesus fala sobre um homem que teve uma grande colheita, e ele ficou pensando consigo mesmo: o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu colhi? Jesus fala na parábola que aquele homem decide então derrubar os celeiros, construir celeiros maiores, guardou tudo aquilo, e aí então o homem, cheio de si, disse: agora eu estou tranquilo, eu tenho muitas coisas guardadas, os meus depósitos estão cheios, agora eu vou poder descansar, eu vou poder usufruir de tudo isso, agora eu vou poder ter uma vida tranquila. E aí Jesus então, contando a história, diz: louco, falando com aquele homem: esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem será? Jesus morreu, meus irmãos. O nascimento de Jesus não pode ser ignorado por um mundo pecador e egoísta que pensa apenas em si, pensa apenas nesse mundo, mas esquece de que há uma continuidade na eternidade. Jesus nasceu para nos livrar de tudo aquilo que nos aprisiona e nos afasta da presença dele, ou nos afasta daquela vida que ele tem para nós. Jesus nasceu para nos dar a libertação. Jesus nasceu para transformar a nossa vida e o nosso coração. Jesus veio para livrar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio, meus irmãos, para que nós não ficássemos escravos de mais nada e de mais ninguém. Jesus veio para livrar de nós e quebrar todo o jugo e toda forma de escravidão.
Então, se hoje nós vivemos escravos ou subjugados por algum pensamento, algum sentimento, alguma atitude, alguma prática, é porque de fato ainda não cremos nessa palavra de libertação. João 8,32 é muito claro sobre isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem algo que ainda nos escraviza, a resposta para essa pergunta, por que Jesus nasceu, Ele nasceu para me libertar. Ele nasceu para que eu possa ser livre nele para a glória de Deus. Segunda questão, versículo número 10, de Lucas capítulo 2. O texto apresenta para nós a resposta do anjo para aqueles pastores. Ele aparece, a glória de Deus aparece, eles ficam atemorizados, e aí no verso 10 ele fala: não tenham medos. E aí ele fala assim: eu lhes trago a notícia mais alegre que se deu, e isso é para todo mundo: o Salvador, sim, o Messias, nasceu esta noite em Belém. Meus amados, por que Jesus nasceu? Em primeiro lugar, Ele nasceu para que nós fôssemos livres. Segundo, Ele nasceu para trazer uma nova vida. Ele nasceu para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Quando Ele fala para os anjos: eu lhes trago uma boa notícia, ou uma boa nova, a minha tradução ela diz: a notícia mais alegre que se deu. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para trazer alegria. É isso que o anjo está dizendo: olha, Ele nasceu, e essa boa nova, esse evangelho é uma notícia alegre, é uma coisa boa, não é algo ruim. E meus irmãos, e esse conceito então eu resumo numa nova vida. Porque se, de acordo com Efésios capítulo 2, nós estávamos vivendo longe da glória de Deus e aquém daquilo que Deus tinha para nós, o que é uma mudança? O que é uma transformação? É exatamente uma vida nova que Ele tem para nós. Então por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos uma nova vida, para que nós pudéssemos usufruir de algo diferente daquilo que estamos vivendo hoje, para que nós pudéssemos então ter a nossa vida transformada. O anjo revela o motivo da sua visita: trazer alegria, ou uma boa notícia alegre, algo bom, algo aprazível, algo que eles esperavam, algo que eles queriam tanto. Eles deveriam, para usufruir dessa nova vida, ir ao encontro do Messias, ou ir ao encontro do menino. Verso 12: como vocês vão reconhecê-lo? O anjo pergunta e já responde: vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. O que o anjo está dizendo para aqueles pastores? Vocês querem essa nova vida? Vocês querem esta alegria? Então vocês têm que ir ao encontro do menino. Vocês não podem ficar aonde vocês estão, vocês têm que ir ao encontro do menino, ao encontro do Salvador. E aqueles homens então, livres do medo, eles passam agora a não apenas usufruir daquela boa nova, porque o texto vai dizer que eles foram, como o anjo disse, lá no versículo 15, depois que os anjos voltaram para o céu, os pastores falaram uns aos outros: vamos a Belém. Vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. E eles correram à aldeia e encontraram Maria, José e o menino. Então, meus amados irmãos, aqueles pastores livres do medo, eles passam agora, depois de conhecer o Messias, o menino, eles passam a propagar a notícia. Verso 17: os pastores falavam a todo mundo o que havia acontecido, que o anjo lhes havia dito a respeito da criança. Então eles não apenas ouviram a notícia boa, eles foram lá verificar, conferir, receber aquela notícia boa. E agora, então, uma vez que eles experimentaram aquilo, eles se dispõem a compartilhar
dessa notícia. Percebam que eles estavam numa condição, eles tiveram essa condição mudada e agora eles agem diferentes. Lá no verso 20 fala: os pastores voltaram aos seus campos e aos seus rebanhos, glorificando a Deus pela visita do anjo. Então o texto está nos dizendo que aqueles homens, aqueles pastores não deixaram de ser pastores, continuaram com a sua vida, mas agora diferente. Por quê? Porque era uma nova vida, eles haviam conhecido o Messias, eles haviam conhecido o Salvador. Irmãos, quando alguém conhece a Jesus, não segue a mesma vida. Quando alguém se encontra com Jesus, não continua a mesma vida de antes. Quando alguém de fato conhece a Jesus, tem a sua vida transformada. Quando alguém de fato encontra o Messias, entende as boas novas e entrega a sua vida a Deus, e essa vida é transformada, há uma diferença, há uma mudança, há um câmbio. Então, se nós conhecemos a Jesus, conhecemos as boas novas, mas não mostramos frutos dessa transformação, algo está errado. Não com as boas novas, mas algo pode estar errado conosco. Aqueles homens livres do medo passaram a pregar a boa notícia. Eles tiveram a vida mudada, uma vida agora cheia de esperança, uma vida cheia de paz. Eles voltam para os campos, eles voltam para os seus rebanhos, diz o verso 20, glorificando e louvando a Deus, porque tinham visto a criança. Eu imagino que aqueles pastores agora continuaram a pastorear de uma maneira muito mais diferente, mais alegre, mais animada, mais felizes, satisfeitos, porque eles haviam conhecido o Messias. As pessoas que pensam que um ano novo vai trazer vida nova, meus irmãos, olha que coisa triste. Por que as pessoas esperam tanto o dia 31 de dezembro? Porque elas acham que no 1º de janeiro algo mágico vai acontecer e a vida delas vai ser transformada. Tudo aquilo que não fizeram durante 365 dias do ano que está terminando, elas pensam que vai se realizar apenas quando o sino badalar lá 12 vezes e der meia-noite e os fogos estourarem, e agora então começou 2017, agora tudo vai ser diferente. Engano! As pessoas esperam a passagem, a chegada de um novo ano, achando que o novo ano vai trazer vida nova, mas não traz, meus irmãos. É por isso que as pessoas vivem ano após ano com a mesma vida, com a mesma rotina, com as mesmas coisas, porque elas não entenderam que o que traz uma vida nova é Jesus, e não a mudança do calendário. O que traz vida nova é Cristo agindo em nós. O que vai gerar transformação e mudança é Jesus e não a passagem de mais um ano. Então não tem nada de misterioso ou de sobrenatural no dia 31. Você não precisa estar numa praia, você não precisa estar num hotel de luxo, você não precisa comer uva, ou tomar champanhe, ou você não precisa comer romã, ou não importa que carne que você coma, ou que se você não coma nada. Irmãos, isso é superstição vaga, vazia. Não importa a cor da roupa que você vai usar, não importa nada disso. A vida nova, ela vai acontecer se de fato Jesus estiver comigo. Senão, você vai passar mais um ano e vai continuar do mesmo jeito. As pessoas colocam essa expectativa na passagem do ano porque elas não conseguem mudar. E elas não deixam Jesus mudar a vida delas. Então elas ficam esperando o dia 31 para no dia 1º começar a dieta, começar a caminhada, começar o exercício físico, começar a ler a Bíblia, começar a orar. E aí passa anos e nunca começa, porque essa mudança ela precisa acontecer primeiro dentro do nosso coração, com Cristo estando nesse coração. João capítulo 3, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos. E a Bíblia fala que Nicodemos era um homem que queria uma nova vida. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem educado, instruído, sábio, líder dos judeus.
mestre na lei, um fariseu dedicado. Mas o texto de João 3 começa: uma noite, um líder religioso judaico chamado Nicodemos, membro do grupo dos fariseus, veio fazer uma visita a Jesus. O que ele queria com Jesus? O que Nicodemos queria de Jesus? Eu imagino que ele não queria sabedoria, ele não queria conhecimento, ele não queria discutir filosofia e nem religião. Nicodemos queria uma vida nova. Senhor, disse ele, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: com toda a sinceridade que eu tenho, eu digo a você, se você não nascer de novo, nunca você pode entrar no reino de Deus. Jesus vai bem na canela de Nicodemos, fala: Nicodemos, deixa de papo furado, você precisa de uma nova vida, você precisa nascer de novo, você precisa de uma vida diferente. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. Que quer o Senhor dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus responde: o que eu lhe estou dizendo não é tão sinceramente, isto é, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os homens só podem produzir a vida humana, mas o Espírito Santo dá a nova vida do céu. Portanto, não se admire da minha declaração de que você precisa nascer de novo. E é essa palavra, meus irmãos, que Jesus diz para nós nessa noite: eu nasci para que você nascesse de novo. Eu nasci com o propósito de dar a você uma nova vida. Eu nasci com o propósito de transformar a sua vida miserável numa vida cheia de significado. Por que Jesus nasceu, meus queridos? Jesus nasceu para mudar as nossas vidas pelo novo nascimento e assim dar satisfação e alegria e tudo aquilo que nós não temos sem Jesus. Tudo aquilo que nós não temos sem Jesus e procuramos nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, no trabalho, nos estudos, em todas as outras coisas. Não encontramos aquilo que nós buscamos porque não encontramos em Jesus. Quando nós estamos de coração vazio e tentamos preencher o vazio com as coisas do mundo, esse coração nunca vai ser preenchido, porque o que o mundo oferece é vazio. E uma coisa vazia não pode encher outra coisa vazia. Portanto, meus irmãos, Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Terceiro e último lugar, ainda no verso 11 de Lucas capítulo 2, agora tem uma expressão do anjo que ela é muito importante para a nossa reflexão. Capítulo 2 de Lucas, verso número 11. A palavra de Deus diz: no verso 10 ele diz: eu trago uma boa notícia, isso é para todo mundo. Aí o anjo fala assim: o Salvador, o Messias, o Senhor nasceu esta noite em Belém. Amados, por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para salvar a todos e em todos os lugares. Jesus nasceu para salvar a todos e em todos os lugares. Isto é para todo o mundo. O Salvador, o Messias, nasceu essa noite em Belém. Ele nasceu com esse propósito: estender o plano de salvação a toda e qualquer pessoa, estender a graça de Deus para todos os homens perdidos, pecadores. A mensagem era para todo mundo. Não era só para os judeus, não era só para aqueles anjos, não era só para o povoado, a vila de Belém, não era só para Nazaré, onde a família de Jesus morava. O anjo diz lá no verso 10: isso é para todo mundo. O Salvador, o Senhor, o Messias nasceu. Ele nasceu para salvar a todos em todas as partes. O Salvador, anunciado pelos profetas, agora estava em Belém.
agora estava na manjedoura. Aquele Jesus que é anunciado em todas as profecias do Antigo Testamento, aguardado pelos judeus, o grande libertador, o anjo está dizendo, agora ele chegou, ele está lá na manjedoura, enrolado num cobertorzinho, vão lá que vocês vão encontrá-lo. E nós já partilhamos isso, os pastores foram, eles encontraram o menino, encontraram José, encontraram Maria. E nós podemos então dizer, meus irmãos, que esses pastores foram os primeiros a ouvir a boa nova de salvação, os primeiros a experimentar a boa nova de salvação, mas os primeiros a propagar essa boa nova, porque no verso 20, que nós já lemos também, eles voltaram glorificando a Deus, louvando, uma vida diferente. Lá no verso 17 fala que eles falavam a todo mundo o que havia acontecido. A salvação que veio para todos e em todas as partes, ela agora foi experimentada por esses homens, mas ela não ficou somente com eles agora estão partilhando. Eles agora estão dividindo, eles agora estão repartindo. Aquele ambiente humilde, a manjedoura, o estábulo. O texto fala no começo do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que José e Maria tiveram que ir para Belém por causa de um recenseamento, e quando eles chegaram lá não tinha mais vaga, nas hospedarias, estava tudo cheio, estava tudo lotado. Eles conseguiram um lugarzinho lá na manjedoura, e lá então Jesus nasce. Por isso, irmãos, o ambiente humilde não limita a extensão da salvação. Aquilo que começou humilde numa manjedoura não era para ficar restrito àquele ambiente humilde ou àquele lugar. Esse evento era então para todo o mundo, é isso que o anjo fala. Isso é para todo o mundo. A partir daqui, a partir de Belém, a partir de vocês, isso vai ser propagado para o mundo inteiro. E aqueles pastores não foram os primeiros e também não foram os últimos a propagar isso. Essa mensagem vem sendo propagada durante os séculos, e hoje nós temos esse privilégio de propagar para o mundo inteiro, para todas as pessoas, que nasceu o Salvador. Não importa a raça, não importa a língua, não importa a nação, não importa a condição social, não importa onde a pessoa se encontre, Jesus nasceu para salvar a todos, e em todos os lugares, nas ruas, nos becos, nas favelas, nos presídios, nos condomínios fechados, nas grandes mansões. Irmão, Jesus nasceu para salvar a todos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. João registra as palavras, mesmo a sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Nas traduções mais tradicionais diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus nasceu com um propósito focado inicialmente nos judeus, os judeus o rejeitaram. Então o que Deus fez? Disse Jesus, volta para o céu. Se os judeus rejeitaram, todo mundo está condenado. Não. O texto continua dizendo, só uns poucos acolheram e o receberam, mas a todos que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisam fazer era confiar nele como o Salvador. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nasceu para salvar a todos, em qualquer parte do mundo. Começa com os judeus, mas depois essa mensagem se expande para os gentios, e ela agora está aberta a toda a humanidade. A graça agora está disponível para todo o mundo. E não somente isso, irmãos, a salvação ela é única e exclusiva por Jesus.
Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro diz: não há salvação em nenhum outro nome que nós possamos clamar embaixo do céu, em cima da terra, pelo qual os homens sejam salvos. Jesus nasceu para salvar a todos em todas as partes do mundo, e Ele é o único Salvador. Não há mais ninguém que possa salvar e mudar a vida do ser humano, é só Cristo. E lá no texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 ao verso 6 diz assim: 1 Timóteo capítulo 2, verso 3: isto é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, pois Ele anseia que todos sejam salvos e compreendam essa verdade. Deus está de um lado e todo mundo está do outro, e Cristo Jesus, Ele próprio, um homem que está entre eles, a fim de uni-los, ao dar a sua vida por toda a humanidade. Ou o texto que diz: só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos, a salvação ela é global, mas ela também é individual. Se Jesus nasceu para salvar a todos em qualquer parte do mundo, significa dizer, a salvação é global. Agora, não é pelo fato de Jesus ter nascido e morrido que todo mundo está salvo. Aí entra então o princípio de que a salvação ela é individual. Porque se eu não tomar essa salvação, ou se eu não entregar a minha vida a Jesus, se eu não confessá-lo como Senhor e Salvador, se eu não entregar a minha vida a Ele, eu não serei salvo. É como você ter um cheque meu preenchido e assinado, guardado na sua carteira. Qual a vantagem, qual o benefício que um cheque meu preenchido e assinado vai fazer se ele estiver na sua carteira? O que você vai poder comprar com esse cheque? O que você vai poder usufruir do valor que está anotado lá, se ele está dentro da sua carteira guardado? Não tem valor nenhum, irmãos, não vai servir para nada. Esse cheque vai passar a influenciar ou beneficiar você quando você for ao banco e depositá-lo ou trocá-lo, e aí você pega então o dinheiro e você gasta e você compra as coisas que você precisa. A salvação é global porque Deus entregou Jesus para morrer e salvar a todos, mas ela é individual porque cada um de nós precisa ir a Jesus. Se eu não vou a Jesus, a salvação que Deus disponibilizou para os homens não vai trazer benefício nenhum para mim. Evangelho de João, capítulo 20, verso 40. João escreve assim: mesmo assim, vocês não querem vir a mim, para que eu lhes dê a vida eterna. Há pessoas que não querem ir a Jesus. Há pessoas que não entregam sua vida a Jesus. Há pessoas que escutam, que sabem, que ouvem, que aprendem sobre a salvação, que Jesus nasceu para salvar a todos, mas ela não é salva porque ela não vai a Jesus, como diz aqui no Evangelho de João. E se ela não vai a Jesus, a salvação não estará com essa pessoa. Por que Jesus nasceu? Ele nasceu para salvar a todos e em todos os lugares. Isso inclui a minha vida, a sua vida. Isso inclui o seu tio, a sua tia, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô. Inclui o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu inimigo. Ele nasceu para salvar a todos. E não há ninguém que esteja fora dessa perspectiva. Por que Jesus nasceu, meus amados irmãos? Ele nasceu para salvar.
e libertar do pecado e nos dar uma nova vida, nos dar uma vida de alegria, uma vida de satisfação. Foi para isso que Ele nasceu. E nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nós precisamos reconhecer esse nascimento. Que Deus nos abençoe nesta noite.